Meus amigos e minhas amigas, que atuação horrorosa desses caras de novo. Que situação constrangedora. Essa derrota de ontem para o Palestino, que é um time fraquíssimo e que não jogou nada, mas ganhou com um pombo sem asa lá de fora da área do atacante deles, que havia acabado de entrar. O cara deu 2 toques na bola. Mas que zica, hein? Fez um golaço. Premiou a incompetência do nosso time, que tem uma folha salarial de 25 milhões por mês, e a dos caras é R$1 milhão por mês. É uma vergonha atrás da outra. Aí eu parei para ver a coletiva do Tite e vi novamente aquele encantador de serpentes, aquele Rolando Lero, aquele bagre ensaboado que com as suas respostas de impacto tentava se esquivar das perguntas dos repórteres que, ao invés de irem fundo, irem na jugular dele, ficaram em cima do muro, dando aquela nítida impressão, né, que estavam sendo controlados, estavam com medo de serem excluídos das próximas coletivas. Para isso não precisa nem ir lá, cara. As atuações dos jogadores, mais uma vez, abaixo da crítica. 6 jogos, 1 vitória. Aí eu me pergunto, o que está acontecendo, meu Deus? Esses caras não desaprenderam de como se joga bola. Só pode ser esse esquema tático ultrapassado desse técnico que treina e não apresenta nenhuma jogada ensaiada, só chuveirinho para dentro da área, uma porcaria. Eu sei que você trabalha, Tite, mas está trabalhando errado. No meu tempo de pelada, ô Tite, quando a gente enfrentava um time mais fraco, que vinha na retranca, a gente tinha 2 maneiras para furar essa retranca. Ou pelas pontas, ou na jogada individual, né? Para quebrar as linhas e entrar de cara a cara com o gol, ou fazer uma tabelinha, né? Sei lá o quê, mas a gente precisava furar esse bloqueio e furava. A gente não vê isso no Flamengo. Você pode, um cara canhoto jogando na ponta direita, como é o caso lá do nosso querido Bruno Henrique, às vezes é Cebolinha, aí cai um para dentro, aí cai para a esquerda, o cara não vão na linha de fundo, nunca, porque não vão ter perna para fazer cruzamento, aí o centroavante some, né? Tem sido isso o tempo todo, que é o caso do Pedro, nesses últimos jogos principalmente. Você não está jogando nada, hein, Pedro, pelo amor de Deus. E os pontas é sempre aquela jogadinha manjada, corta para a esquerda e bate com a direita. Aí corta para a direita e bate com a esquerda. Ah, para com isso, todo mundo já conhece isso. Eu, infelizmente, odeio dizer isso, mas eu acho que o crédito do Tite com a torcida do Flamengo acabou ontem. Se a gente tivesse um presidente mais atuante, que não pensasse só em se perpetuar no poder através de SAF, que só pensa em enganar o torcedor com esses papos aí de estádio, que fica anunciando conquistas mirabolantes de novos patrocinadores e números espetaculares, 1,4 bilhão de faturamento. Se a gente tivesse um diretor de futebol menos preocupado em se reeleger, menos preocupado com escândalos e que cobrasse desses caras resultados, se a gente tivesse organizadas que desse aquele apavoro nos caras, como o do Corinthians deu, com civilidade, né? E o time está voando, entrou jogando muito bem, ganhou do Fluminense, depois ganhou de novo ontem. Essa bagaça entrava na linha, eu tenho certeza. É muito mimimi, é muita tecnologia, é muita frescurinha, muita gente nessa comissão técnica dando pitaco errado na orelha do Tite, que já perdeu visivelmente o controle e parece que já está sem força para reverter essa situação. Ele é um cara rico, bem-sucedido. Ô, Tite, você não precisa passar por esses xingamentos e essas críticas de todos os lados. Seja um senhor. Eu, se fosse você, Tite, eu pedi o meu boné e saí o quanto antes de cena, porque a queda do time é assustadora. Parece que os jogadores estão com o freio de mão puxado, estão de sacanagem, só pode ser. O melhor jogador, Arrascaeta, você estourou ele de tanto mandar o cara marcado, o cara tanto correr, estourou. Que esquema é esse? Já são 8 meses de trabalho, meu filho, e nada. Só um carioca que nem premiação tinha. O Arrascaeta é o nosso homem de criação, cara. Ele tem que jogar solto para alimentar o ataque. E com certeza, meus amigos e minhas amigas, anota aí. O próximo a estourar vai ser o De La Cruz, que é o único que corre que nem um maluco ali e está em todas as partes do campo tentando fazer alguma coisa que preste. Eu estou muito triste e decepcionado com a postura desses nossos jogadores, porque quem ganha jogo, na minha opinião, são eles. Mas está faltando vergonha na cara.
Eles estão se lixando para os resultados. Eles só estão preocupados com aqueles cabelinhos desbotados, sobrancelhazinha riscadinha, brinquinho e outras frescuras mais. Eu já ia me esquecendo, com seus altos salários rigorosamente pagos em dia. Uma tristeza, uma sacanagem com a torcida, que sempre apoia, sempre incentiva esses caras, mas já está cansada de tanta vergonha. Tudo leva a crer aí que a gente vai repetir aquela trágica temporada de 2023, né, se não houverem mudanças imediatas. Porque o Tite não coloca os garotos para jogar. Por que o Tite vai lá e bota só medalhão? Por que você não vai lá em São Paulo, pega umas aulas com o Abel Ferreira do Palmeiras? Ele tem feito aí, ele tem peito e bota garoto de 16 anos para jogar e joga muito bem, por sinal. Aqui a ordem é comprar jogador em final de carreira e vender jogador a preço de banana, garoto a preço de banana. Muito estranha essa filosofia. Compra caro e vende barato. Até parece que tem gato nessa tuba aí, não é não? Vamos combinar. Se eu fosse o Landim, eu chamava hoje o Felipe Luiz, dava para ele 5 jogos de experiência para ver se as coisas mudam. E se ele for bem, acertaria o contrato até o final do ano com ele. Sabe por quê, meus amigos e minhas amigas? Porque ele tem o grupo na mão, além de ser um vencedor. Ele, há pouco tempo, numa entrevista para a Flá TV, eu vi, ele disse que tem um caderninho com todas as anotações do tempo do Jorge Jesus, que gosta muito do trabalho dele e, inclusive, já quis levá-lo para ser seu assistente lá no Al Hilal. Ele tem os jogadores nas mãos, são seus amigos. Agora resta saber se ele vai querer segurar essa batata quente aí, porque se não der certo, ele pode se queimar de vez, como aconteceu no passado com o Júnior Capacete, que hoje é comentarista. Quem é do meu tempo sabe muito bem do que eu estou falando. Com esse resultado de ontem, o time caiu para 3º lugar e corre o risco de só se classificar para jogar Sul-Americana. E olha lá, vamos combinar, isso seria um prato cheio para os antes, que já começaram a encher o meu WhatsApp com aquelas gozações, aqueles narizes, enfim, uma sacanagem só. É bem capaz, no último jogo aí entre Bolívar e o Palestino, o time da Bolívia entregar o jogo para desclassificar o Flamengo, porque na Libertadores tudo é capaz. Mas eu não quero nem pensar nisso, porque seria uma vergonha enorme ver o meu time do coração nessa situação tão vexatória. Mas eu não vou ter um infarto por conta deles, não. Eu ainda tenho muita coisa para viver. Ontem eu vi colegas aqui no YouTube exaltadíssimos, gritando, xingando com a atual situação do time e me pergunto, será que isso aí vai resolver alguma coisa? Não seria a hora da gente se unir, ir lá conversar com o elenco, cobrar deles resultados condizentes aí com o tamanho dessa camisa maravilhosa, mas civilizadamente, sem violência, por favor. Será que não seria a hora da gente tentar mudar esse esquema do Tite numa boa, conversando com ele? Já que a diretoria não faz isso, nós torcedores temos a obrigação de fazer alguma coisa. Sinceramente, eu não vejo outra saída a não ser essa, de tentar conversar. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Desculpa se eu me exaltei um pouquinho. Não esqueça de deixar aquele like maneiro para me ajudar. Fui!